Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Rodrigo Ribeiro, isso mesmo. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 22. Confere comigo. Objeto de conhecimento, nós temos aí esferas e práticas de linguagem, análise de discursos e atos de linguagem, investigação de temáticas, questões e desafios contemporâneos, processo de produção e inovação com as linguagens, diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. Como detalhamento, produção de texto utilizando a diversidade linguística como recurso expressivo na construção da identidade e projeto de vida do estudante. Leitura e interpretação de textos em que as formas linguísticas de um determinado grupo social seja a sua identidade cultural. Estudar e analisar a diversidade linguística como um sistema de signos histórico e cultural. Muito bem, teremos aí então a língua presente como identidade cultural, de um povo. É isso que nós vamos ver nessa aula. Vem comigo. Para início de conversa, nós vamos ter aí uma sequência de uns vídeos, Os vídeos produzidos aqui pela gente, para que vocês observem algumas formas, alguns tipos de falas, alguns tipos de mensagem que nós temos nesses vídeos. Acompanhem aí. Só vou te dar um aviso. Se tu não lavar essa louça hoje, a gente vai conversar baixinho. Muito bem, viram aí então uma primeira frase, Uma primeira uma primeira fala que nós tivemos. Essa aqui, ó. Só vou te dar um aviso. Se tu não lavar essa louça hoje, a gente vai conversar baixinho. Vocês já ouviram essa frase aí em algum lugar, em algum determinado campo da vida de vocês, por alguém? Será que vocês já ouviram? Ou será que não é vocês que falam essa frase? Muito bem, a gente vai já conversar sobre aí quem é que comenta essa fala, Quem é que traz sempre essa reflexão, aí de repente essa ameaça pra gente. Vamos continuar com o próximo vídeo. Mano, vamos dar uma volta na praça? Olha só, mano, vamos dar uma volta na praça? Exatamente, não tá faltando essa aí, professor, mas é proposital. Mano, vamos dar uma volta na praça? Quem é que utiliza essa forma de linguagem, Quem é que faz aí essa composição, das palavras na hora de formular uma frase, para que haja ali uma comunicação? Será que vocês também já não ouviram, esse tipo de frase colocada desse jeito por alguém? Vão guardando essas reflexões aí que daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre elas, tá? Vamos lá para o próximo. Prezado. Conforme comunicado enviado no primeiro dia do mês, consta um débito na sua unidade. Para regularizar, entre em contato conosco. Muito bem, temos então aí nos dois primeiros exemplos algo mais coloquial, algo mais ali da linguagem do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dos elementos de alguém que fala comumente com o seu colega, ou com a mãe que está falando com o seu filho, o filho ali, você muitas vezes no papel de mãe falando com o seu filho. E agora nós temos uma linguagem mais formal, que diz o seguinte, olha só aqui no nosso quadro. Prezado, conforme comunicado enviado no primeiro dia do mês, consta um débito na sua unidade. Para regularização, entre em contato conosco. Então percebam aí que nós temos uma estrutura diferente, Uma linguagem diferente, os plurais colocados de forma adequada, o verbo colocado de forma adequada, a pontuação. Então nós já temos ali uma espécie de cobrança, uma espécie de aviso de uma empresa que mandou ali para o seu cliente. Então já temos uma linguagem um pouco mais elaborada. Vamos continuar vendo os nossos vídeos. Oi, neném. Tô com muita saudade de você. O meu amor por você só aumenta cada dia mais. Muito bem, então tivemos aí uma mensagem um pouquinho mais apaixonada, Um pouco diferente do que nós acabamos de ver nos três últimos exemplos. Aí diz assim,
Oi, neném, tô com muita saudade de você. Meu amor por você só aumenta cada dia mais. Olha só, que romântico, né? Você mandar uma mensagem ou receber uma mensagem como essa. Algo bem romântico. Temos uma forma diferente também de se escrever, né, aqui na nossa mensagem, de se escrever e de falar essa mensagem, né, para alguém. Uma entonação diferente, né? Tem ali toda uma outra forma de se falar, tá? Então, olha só, gente. Diante desses 4 vídeos que nós vimos agora, né, das frases ali, né, da comunicação oral, da comunicação escrita que foi feita, vocês precisam refletir sobre algumas coisas. Primeiro, quem são os interlocutores que estão conversando? Para quem nós destinamos essas falas? Né? Vamos refletir aí. Para quem será que nós destinamos essas falas que nós acabamos de ver? Primeiro exemplo lá, uma mãe conversando com o filho, né? Segundo exemplo, conversa entre amigos ali. Né? Vamos lá na praça. Lembram que está até sem o S ali, né? Não está no plural, o verbo? Exatamente. Depois nós temos o quê? Um aviso, né? Uma comunicação ali entre a empresa e o seu cliente. Outra espécie de interlocutor. E por último, um namorado ali que está, né, apaixonado e está mandando uma mensagem para a sua amada, certo? Nós temos que observar, além desses interlocutores, algumas situações. Analisar, né, essa linguagem com algumas perguntas. Primeira delas, como que nós, né, enquanto ouvintes aí do que acabamos de ouvir, né, e ver, como que é possível nós identificarmos esses falantes? Já pararam para observar isso? Como que é possível eu saber que é uma mãe, eu saber que é um namorado, que eu saber que é uma empresa, né, que está entrando em contato? Outra coisa, quais são as marcas de linguagem, né, que vão deixar claro aí essa situação comunicacional em relação a cada interlocutor? Né? Outra questão para nós refletirmos, tá? E aí, em outras situações, nós vamos alterar o jeito de falar e escrever? Para cada situação, eu tenho uma forma de falar e escrever? Ou do jeito que você fala com o seu colega que está aí do seu lado, você fala com qualquer pessoa? Outro ponto para se refletir, tá? Então, nós precisamos ver, né, que fatores devem ser considerados, se nós estamos ali numa sala de aula ou numa festa, né, nós temos determinadas formas de falar. Né? Nós estamos falando de um assunto triste ou de um assunto feliz? Né? É uma situação formal em que eu preciso ter a minha linguagem um pouco mais adequada ou algo informal, que eu estou falando ali no meu dia a dia? Né? Nós estamos conversando com uma criança ou com um adulto? Tudo isso tem um nome, né? A gente percebe por meio de um nome que é a fala, tá? A forma de comunicação, tá? A linguagem que nós utilizamos, tá bom? Através a nossa linguagem, ela vai dizer muito sobre tudo isso. A forma que você se comporta em determinado local, né? A forma que você vai se expressar para determinada pessoa, que você vai escrever para alguém. A nossa linguagem, tá? Ela está atrelada a isso, né? A nossa própria forma do nosso corpo, que é uma forma de linguagem também, pode dizer isso. A forma como você se veste é também uma forma de linguagem, né, para um determinado público. Mas aqui nós vamos centrar na nossa fala, né? As falas que foram colocadas ali, você consegue perceber através da fala que é uma fala de uma mãe, que é a fala de um amigo, que é ali a fala de um operador de uma empresa, um operador de telemarketing, né, de uma empresa. Então, nós conseguimos perceber isso através de uma fala. E lembrando que a fala, né, e a própria língua também faz parte da nossa identidade cultural. Vamos ver, então, o que seria a identidade cultural, tá? O que é, então, professor, uma identidade cultural? A palavra identidade está associada historicamente a algo que é, tá? Então, a identidade, ela é, ok? Na filosofia, a essência é a definição do que algo é, ou seja, a identidade é a definição da essência. Então, qual é a minha identidade? Qual é a minha essência? Qual é a minha essência cultural?
tá? Quando a gente ouve falar em identidade, aí pela filosofia, nós estamos falando em essência, tá? Então, qual é a minha essência, né? A minha essência cultural. A identidade cultural não está distante da definição de identidade, pois ela é a identificação essencial da cultura de um povo, tá? Então, vejam aí, eu tenho a identidade cultural, né? E não está muito diferente da definição de identidade. Por quê? Porque ela é a essência de um povo, né? A essência da cultura de um povo, tá? A identidade. O que um povo produz, né? Produz linguística, religiosa, artística, científica e moralmente, compõe o seu conjunto de produção cultural. Então, tudo isso, todos esses elementos aqui, né? A língua, a religião, a arte, né? A ciência, a moral ali, a moral, todos esses elementos, ele compõe, ele faz parte de um conjunto da produção cultural, ou seja, que um povo produz, né, culturalmente. E essa cultura faz parte, então, da sua identidade cultural. Vamos ver um exemplo bem claro e bem prático de identidade cultural. Vejam só aqui na nossa tela os nossos queridos garantido e caprichoso. Na verdade, eu vou falar caprichoso e garantido para não ter briga, né? Porque o C vem antes do G. Então é isso, caprichoso e garantido, lá em Parintins, né? Um dos maiores festivais do mundo, né? Festivais a céu aberto do mundo, acontece numa cidade do interior do Amazonas. Eu acho que todo mundo sabe aqui, né? Já ouviu falar em algum momento da vida sobre o Festival Folclórico de Parintins. O Festival Folclórico de Parintins retrata a identidade cultural de um povo, né? De um povo parintinense, do povo amazônida, do povo do Amazonas. Nós temos uma cultura, né? E uma forma de identidade cultural que nós temos aqui na nossa região é o Festival de Parintins, assim como em várias cidades do nosso estado nós temos formas de identidade cultural também, né, diferente. Por exemplo, em Manacapuru, nós temos as cirandas, né? Isso eu estou falando em específico desses festivais, mas nós temos uma gama de situações culturais que nos identificam enquanto amazônidas ou daquele determinado município, tá bom? Então, em Manacapuru, eu tenho as cirandas, né? Em São Gabriel da Cachoeira, eu tenho as tribos, né? As tribos indígenas, os povos indígenas, desculpa. Os povos indígenas do Alto Rio Negro, né, que tem ali uma disputa entre eles. Lá em Tabatinga, eu tenho a disputa entre as onças, né, onça pintada, onça preta. São Gabriel já falei. Barcelos, né? Nós temos ali a disputa entre os peixes ornamentais, a caradisco e cardinal. Enfim, temos uma gama de manifestações culturais, né, que fazem essa identificação de um povo também, não só isso, tá? Lembrando que a culinária pode ser uma forma de identidade cultural, tá bom? O artesanato, a religião, como nós vimos aí, né? E a própria arte está ligado à identidade cultural de um povo, tá bom? Continuando, então, com um exemplo aí de identidade cultural, nós temos as pinturas corporais e faciais da cultura indígena, tá? São utilizadas aí para identificar os membros das tribos, né, ali dos povos originários. Os desenhos são feitos de acordo com o gênero, a idade, a função da tribo, grupos sociais ou em rituais. Então vejam, né, às vezes a gente acha que a pintura é só para dar uma aparência, né, para identificar ali aquele indígena, mas não é só isso. Cada pintura tem uma determinada função. Uma pintura ela vai identificar o gênero, a outra vai identificar a idade, a outra vai identificar a função que aquela pessoa tem ali, né, enquanto povos originários, grupos sociais ou rituais. Todas essas pinturas, até o cocar também tem essa identificação, né? A gente faz essa identificação. Então, a partir disso, nós também temos uma identidade cultural, né? As pinturas corporais e faciais, elas fazem parte aí também da identidade cultural de um povo, ok? Vejamos só. Diversidade linguística e cultural diz respeito à condição de coexistência de línguas e culturas diferentes na sociedade. Então, vejamos. Nós temos uma diversidade de língua,
né, e uma diversidade de cultura que vai fazer referência, né, a essas línguas e culturas diferentes da sociedade brasileira. Então, dentro do Brasil, gente, nós temos uma diversidade linguística e cultural muito grande, tá? Não pensem que, quando eu falo do Brasil, eu não posso falar do Amazonas me referindo ao Brasil, né? Eu não posso falar do Rio de Janeiro me referindo ao Brasil, eu não posso falar de Brasília me referindo ao Brasil, né? Como uma identidade cultural única, porque não é. Nós temos uma gama de manifestações dentro do nosso país que nos fazem aí perceber, né, que essa variedade, essa diversidade linguística e cultural aqui dentro do Brasil. Tá? Continuando aí o nosso texto, a diversidade ela vai se referir à abundância de coisas diferentes, né? A variedade e a diferença. A linguística, por sua vez, é aquilo que pertence ou que está relacionado com a língua, o sistema de comunicação que nos permite abstrair e comunicar conceitos. Ou com a língua, o sistema de comunicação verbal próprio dos seres humanos. A diversidade linguística, neste caso, está relacionada com a existência e a convivência das línguas diferentes. Então, pela essa diversidade linguística, nós temos aí uma convivência com várias línguas diferentes dentro de um mesmo país, tá? O Brasil, ele figura entre os países de maior diversidade linguística. O que isso quer dizer, professor? Que dentro do nosso país, nós temos aí uma imensidão de línguas, né, entre os povos, tá? Então, estima-se que, atualmente, são faladas mais de 200 línguas. É isso mesmo, só dentro do nosso país, tá? Então, a partir dos dados aí levantados pelo censo do IBGE de 2010, vejam que isso em 2010, olha quanto tempo já passou, né? Alguns especialistas calculam a existência de que pelo menos 170 línguas ainda faladas por 170 línguas ainda faladas por populações indígenas. Já pensou, gente? 170 línguas dentro de um mesmo país? É muita coisa, né? Vamos ver aí uma tabelinha rapidinho. Tabela com idiomas que estavam em processo de reconhecimento no Brasil, né? Nós temos aí, então, várias línguas que ainda estavam em processo de reconhecimento do Brasil, quando essa pesquisa foi feita lá em 2010. E aí, ó, os 9 idiomas em processo de reconhecimento, tá? Então, nós temos o nome da língua, a origem, onde é falada no Brasil e quantos falantes, tá? Vamos lá, então, olha só. Cuicuro ou Cuicurus, né? É onde é a origem, né? Do Parque Indígena do Xingu. É falado lá no Mato Grosso e tem aproximadamente 522 falantes. Guarani Mibiá, de origem guarani, todo o cinturão central ali do Brasil, né? Tem mais de 8.400 falantes. E aí temos outras línguas, ó, Juruna, do Parque Indígena do Xingu, também é falado no Mato Grosso. Tem aí 241 falantes aproximadamente. Talian, que é o indo-europeu, que é falado lá no Rio Grande do Sul, olha só. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul tem mais de 500 mil falantes, né? E a própria Gira de Tabatinga, né? Que a origem vem do Banto, é falado lá em Minas Gerais e tem quase 20 falantes, né? A quantidade de quase 20 falantes aí, né, no nosso país, certo, pessoal? Então vejam a diversidade de línguas que nós temos dentro de um mesmo país. Perfeito? Vamos continuar, então, falando, né, aí de alguns elementos linguísticos que fazem parte da nossa língua através da variação, das variações linguísticas. Então vejam aqui os nossos exemplos, né? Olá, fala maninho, você está bem? Tô de boa, né? Então, são alguns tipos de falas que nós ouvimos no nosso cotidiano, mas que elas fazem parte aí de uma variação linguística, né? E nós vamos começar a perceber essas variações a partir de agora. Olha só. Primeira variação linguística social, que está relacionada aí às diferenças linguísticas entre grupos sociais. Elas podem se manifestar de várias maneiras, tá? Incluindo, vamos lá, vamos focar nas sociais, nas variações sociais. Como que a gente pode perceber aí? Através dos jargões profissionais, né? Então, são desenvolvidos por diferentes grupos. A linguagem técnica usada por médico pode ser incompreensível para a maioria das pessoas. Isso também se aplica a grupos como advogados, cientistas,
músicos entre outros, tá? Então, nós temos aí o músico, quando ele vai se referir a uma parte técnica, ele tem uma linguagem própria, né? O advogado, o cientista, isso nós chamamos de jargões profissionais, que são linguagens próprias ali, né, de diferentes grupos profissionais. Olha um exemplo que nós temos aí, ó. ICU, Unidade de Terapia Intensiva. ICPR, Ressuscitação Cardiopulmonar, né? Só quem é da área vai poder entender aí essas siglas. Já pensou você chegando no hospital e o médico dizendo assim, fulano está lá na ICU, né? Na Unidade de Terapia Intensiva. Até a gente entender vai demorar um pouquinho, mas aí é um jargão profissional utilizado, tá bom? Outra forma, gente, de uma variação social, vamos ver, são os registros formais e informais. A variação social também inclui o uso de registros formais e informais da língua. A maneira como alguém fala com um colega de trabalho pode ser mais formal do que quando conversa com amigos próximos, tá? Então, por exemplo, te enviei um relatório mensal. Podes verificar, por favor? Né? Olha só, uma linguagem mais formal, aí no ambiente de trabalho, né? Temos os registros formais. E também tem outra aí, ó. Ei, vamos jogar bola? Né? Uma linguagem mais informal. Você não vai falar com seu colega de trabalho assim. Às vezes fala, né? Mas dentro do ambiente de trabalho a gente precisa manter aí, né, esses registros formais, porque nós estamos num ambiente que exige esse tipo de registro. Quando você está fora do seu ambiente, você pode falar com seu colega de trabalho, normalmente aí numa linguagem informal, tá bom? Dentro da variação situacional, né, depende da situação. Então, essa variação ocorre conforme o contexto da comunicação. Conforme o contexto comunicacional que eu me encontro é que vai acontecer, né? Então, isso significa que uma pessoa pode adaptar sua linguagem com base na situação em que se encontra, tá bom? Então, eu estou numa determinada situação e aí eu vou adaptar a minha linguagem. Então, alguns exemplos incluem os tipos de linguagem informal, formal e informal. Né? Em contextos formais, como apresentações de negócios ou discursos públicos, as pessoas tendem a usar uma linguagem mais elaborada, né? E seguir ali estritamente as normas gramaticais. Em contraste, em conversas informais com amigos, é comum usar gírias e uma linguagem mais relaxada. Então, quando eu estou num ambiente mais formal, eu preciso adaptar a minha linguagem, a minha fala, para aquele ambiente. Quando eu estou entre amigos, eu posso usar gírias, né, bordões, enfim, tem uma linguagem um pouco mais relaxada. Falando em gírias, nós vamos ver o que são gírias, ó. As gírias são exemplos claros de variação situacional, porque elas são expressões populares usadas por grupos específicos em contextos informais, tá? Então, exemplo, minha apresentação flopou, né? Eu vou falar isso numa situação formal? Não vou, eu vou utilizar numa situação mais informal. Então, minha situação deu errado, né? Mas aí, numa gíria, eu coloco flopou, é uma gíria, né? Então, minha apresentação flopou, foi por água abaixo, né? Outros exemplos, olha só. Ele só pode ter ido buscar isso na baixa da égua, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso aí? Isso é uma gíria muito regional nossa. Eu não quero comer mais não, estou até o tucupi, né? Ou seja, estou cheio. Gíria que nós usamos aqui também. Égua, mano, bora pra casa que eu tô brocado, né? Brocado também aí é uma gíria que nós utilizamos. Quem já é esse galeroso aí? Olha só, galeroso também é uma forma que nós utilizamos, né? Uma gíria, né? Uma nomenclatura que nós utilizamos também aqui na nossa região, muito comum, certo? Então, são exemplos de gírias que nós acabamos de ver, tá bom? Vamos lá, então, falar um pouquinho mais, né, sobre essa questão da nossa língua dentro do nosso país por meio do preconceito linguístico, né? E o que é, professor, um preconceito linguístico? Existe, né, esse preconceito linguístico? Existe esse preconceito da língua? Tem sim, olha só, o preconceito linguístico está relacionado a atitudes negativas em relação a certas variações linguísticas, muitas vezes consideradas superiores, tá bom? Vamos lá? Isso ocorre quando as pessoas julgam sua própria maneira de falar como correta e superior às outras. Ou seja, se eu falo formalmente e o meu colega aqui do lado, ele já não fala, né, de uma forma tão formal, eu me sinto superior a isso e faço esse preconceito linguístico com ele, né, colocando aí a minha forma de falar como correta e superior às demais formas de falar,
tá? É importante destacar que todas as expressões são igualmente válidas e nenhuma é mais correta do que a outra. Bom, continuando. Como você pode ver, a variação linguística é uma parte natural e enriquecedora da comunicação humana. Compreender sua função e reconhecer a diversidade são passos importantes para promover uma sociedade mais inclusiva e livre de preconceito, tá? Então, eu preciso compreender e reconhecer a diversidade que nós temos aí, né, dentro do nosso país, porque isso vai ser importante para nós termos uma sociedade mais inclusiva, né, uma sociedade mais livre e sem preconceitos, né? Eu preciso respeitar, né, o meu colega que vem do Nordeste, meu colega que vem de outro, né? E aí eu estou falando dos que vêm para a nossa região e muitas vezes acontece o processo inverso, né? Nós vamos para outras regiões e nós sofremos o preconceito linguístico. Nós tivemos um exemplo muito claro agora, né, recente, num reality show muito famoso da televisão brasileira, em que uma participante do Amazonas, né, falou como ela costuma falar aqui na nossa região, né? O olha-já, o égua, né? Que são expressões nossas, e sofreu um certo tipo de preconceito linguístico por algum grupo, né, do Brasil aí, do nosso Brasil afora. Então é importante que nós possamos respeitar, né, a fala do nordestino, a fala do sulista, porque é isso que faz a diversidade do nosso Brasil, né? A diversidade linguística do nosso Brasil, tá bom? Continuando. Respeitar todas as formas de expressão linguística é fundamental para uma convivência harmoniosa em nossa sociedade multicultural, tá? Então, nós temos uma sociedade multicultural, né? E que nós precisamos respeitar essas expressões linguísticas, né? E conviver de forma harmoniosa. Nós vamos ver um exemplo um pouquinho mais claro que está no nosso cotidiano agora, por meio de um vídeo, e daí a gente vai conversar um pouquinho mais. Olha só. E aí, quando nós vamos almoçar? Que feio! Não sabe falar? Falar assim é errado. Deve falar assim porque bem não estudou, né? Muito bem, viram aí que nós tivemos um certo desentendimento ali, né? Na hora que o colega vai dar a sua contribuição ali na fala, né, no encontro com a amiga. Nós vamos ver novamente esse vídeo para prestarmos bastante atenção o porquê que ocorre o preconceito. Olha só. E aí, quando nós vamos almoçar? Que feio! Não sabe falar? Falar assim é errado. Deve falar assim porque bem não estudou, né? Muito bem, gente. Então vejam que o preconceito ocorre por quê? O colega falou ali, né, de uma forma incorreta gramaticalmente, né? Mas para ele a comunicação aconteceu, né? Então, quando ele diz ali, quando é que nós vai almoçar, né? Pelos linguistas, né, essa forma não está errada, tá bom? Porque a comunicação aconteceu. E aí a colega se acha superior porque ela tem um grau, né, de repente ali de estudo maior, e diz que ele fala daquele jeito porque ele não estudou. E na verdade a gente sabe que não acontece dessa forma, né? A gente precisa sempre saber respeitar o outro. Se você entendeu de uma forma, não corrija na frente da pessoa, né? Porque isso pode tornar-se uma cena constrangedora. Deixe para falar se você tem um certo grau de intimidade. Depois você conversa, né, fala ou repete a palavra de uma forma correta, mas nunca agir dessa forma que aconteceu aí no nosso vídeo, certo, pessoal? Então não esqueçam, o nosso Brasil é rico, né, em diversidade linguística, em diversidade cultural, né, tudo que nós vimos na nossa aula até hoje. Nada de preconceito linguístico, né, nada de fazer bullying por causa da aula ou por causa da fala do seu colega, né, de um amigo próximo ou de um colega, tá bom? Nós vivemos num Brasil multicultural multicultural linguisticamente, certo? Nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê numa outra oportunidade. Tchau, tchau!